Pessoal, uma bomba estremeceu o cenário político brasileiro em 28 de maio de 2025. O governo americano tomou uma decisão histórica: barrar a entrada de autoridades que censuram americanos no exterior. E adivinhem quem está na mira? Um grupo de figurões do STF e do governo brasileiro, como Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, que agora estão proibidos de pisar nos Estados Unidos por causa de suas ações autoritárias. Vamos entender isso. Segundo o jornalista Paulo Figueiredo, em um post no X, às 16 horas de ontem, uma lista com nomes como Moraes, Barroso, Gilmar Mendes e até o procurador-geral Paulo Gonet foi enviada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos com provas detalhadas de violações contra cidadãos e empresas americanas. Essas violações estão ligadas à censura no X, onde Moraes já mandou bloquear contas e ameaçou prender quem não obedecesse. Tudo isso sob o pretexto de combater desinformação. Mas o que ele não esperava era a resposta americana. O secretário de Estado Marco Rubio, conforme o Reuters, anunciou que os Estados Unidos não vão mais tolerar que autoridades estrangeiras censurem americanos, especialmente em plataformas como o X. E não é só Moraes. A lista inclui até o ex-ministro Ricardo Lewandowski e o senador Rodrigo Pacheco, todos agora banidos dos Estados Unidos, junto com suas famílias. Isso é um tapa na cara do STF, que há tempos vem sendo acusado de abusos de poder e de agir em conluio com o governo Lula para calar opositores. Essa decisão dos Estados Unidos é um marco. Pela primeira vez, uma potência global está dizendo chega à censura imposta por autoridades como Alexandre de Moraes, que transformou o STF num tribunal de perseguição. É um recado claro: ou o Brasil respeita a liberdade de expressão, ou suas autoridades vão pagar caro. O povo brasileiro, que já percebeu os abusos do judiciário, agora tem um aliado internacional para pressionar por justiça. Será que o STF vai recuar? Ou vai dobrar a aposta? E vocês, o que acham dessa medida americana? Deixem nos comentários e compartilhem para espalhar essa notícia. Nós temos empresas grandes nos Estados Unidos, o setor de carne hoje, de alimentos, é dominado por brasileiros, em suma, no mercado americano. Em suma, há uma cooperação natural e compreensiva e não vejo nenhuma possibilidade de retaliação. Nenhuma possibilidade de retaliação. Nenhum temor. Ninguém acredita nisso. Não vejo nenhuma possibilidade de retaliação. E eu tenho que falar, é uma das coisas boas de você ser o underdog, né? Aquele lutador contra todo mundo, contra quem todo mundo aposta, que os caras grandes não levam a sério, até que começam a levar. E se há 5 meses o Gilmar Mendes dizia que não vinha nenhuma possibilidade de retaliação, hoje a história parece só um pouquinho diferente, né, Gilmar? Porque a partir de hoje, dia 28 de maio de 2025, a reação já não é mais uma possibilidade, já é realidade. Porque hoje, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, fez o seguinte pronunciamento no X. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até acusados por autoridades estrangeiras por exercerem os seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura dos americanos. A liberdade de expressão é essencial para o modo de vida americano, um direito de nascença, sobre o qual os governos estrangeiros não têm autoridade. Os estrangeiros que trabalham para minar o direito dos americanos não devem desfrutar do privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, Brasil, na Europa ou em qualquer outro lugar. Os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. E se por acaso o recado não tiver ficado claro, nós temos também uma declaração que o Marco Rubio deu à imprensa, sendo ainda mais específico sobre o que acontecerá a partir de hoje. E eu vou ler com vocês. A liberdade de expressão está entre os direitos mais queridos que desfrutamos como americanos. Esse direito, legalmente consagrado em nossa Constituição, nos diferenciou como um farol de liberdade em todo o mundo. Mesmo quando tomamos medidas para rejeitar a censura em casa,
vemos casos preocupantes de governos estrangeiros e autoridades estrangeiras pegando a folga, ou aproveitando a folga, né? Em alguns casos, autoridades estrangeiras tomaram ações flagrantes de censura contra empresas de tecnologia nos Estados Unidos e cidadãos e residentes dos Estados Unidos, quando não tem autoridade para fazê-lo. Hoje, eu estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a estrangeiros responsáveis pela censura da expressão protegida nos Estados Unidos. É inaceitável que autoridades estrangeiras emitam ou ameacem mandados de prisão contra cidadãos ou residentes dos Estados Unidos por postagens de mídia social em plataformas americanas, enquanto estiverem fisicamente presentes em solo americano. E aqui eu quero fazer um parênteses para explicar que os casos aos quais o Marco Rubio está se referindo especificamente são brasileiros. Vejam a forma do texto. A cidadã americana a qual ele está se referindo é a Flávia Magalhães, a brasileira americana Flávia Magalhães, aqui da Flórida de Pompano, que teve o mandado de prisão emitido pelo Alexandre por post nas suas redes sociais. Vocês devem lembrar que eu trouxe a Flávia aqui, já trouxe o advogado da Flávia Magalhães, que é inclusive o mesmo advogado do Daniel Silveira, do Dr. Paulo Faria. E é um caso absolutamente chocante para os americanos. Uma cidadã comum, trabalhava aqui como fazendo limpeza em casas, patriota, a Flávia vai e faz uma postagem na rede social. E por conta da sua postagem, ela teve um mandado de prisão emitido pelo Alexandre. Eu trouxe o mandado e mostrei aqui no ar, que obviamente eu anexei ao processo, aqui nos Estados Unidos. Então a Flávia é o caso que teve o mandado de prisão. Já o residente permanente ao qual o Alexandre está se referindo é este aqui que vos fala. Por quê? Porque na semana passada, o Alexandre disse no plenário do Supremo Tribunal Federal, eu trouxe o vídeo aqui para vocês, que ele havia emitido uma ordem de prisão contra mim. Disse o Alexandre de Moraes no plenário, a gente transcreveu o vídeo, entregou ao Departamento de Estado, onde, segundo o Alexandre, já havia uma ordem de prisão secreta emitida contra mim. Pois bem, eu alertei em 2022 que toda a minha atividade jornalística tinha sido conduzida de forma ininterrupta sobre os Estados Unidos. E que eu sou residente há mais de 10 anos sobre esse país, deste país. O motivo pelo qual eu não pretendo virar cidadão americano é porque existe um momento no juramento, quando você vira americano, onde você diz que você abre mão a sua lealdade a qualquer país, colocando a dos Estados Unidos em primeiro lugar. E a minha lealdade sempre será em primeiro lugar ao Brasil. Sempre. E como eu tenho por hábito não mentir, ou pelo menos tentar não mentir, eu não posso jurar algo que não é verdadeiro. Eu amo a América. Eu amo. Esse é o país mais espetacular do mundo. É o país da minha mulher, é o país das minhas filhas, é o país que eu vivo há mais de 11 anos, é o país da qual a cultura eu bebi. É o país mais justo, mais livre, mais próspero, mais poderoso que esse mundinho aqui finito já teve. Mas eu sempre vou ser brasileiro, em primeiro lugar. Sempre vou ser brasileiro em primeiro lugar. O que não significa que eu não vá gozar das proteções constitucionais que a jurisdição dos Estados Unidos dão a mim. Eu sou uma pessoa de coração dividido, mas o Brasil está sempre em primeiro lugar. Continua a nota do Marco Rubio. Deixa eu, enquanto isso, colocar aqui. Primeiro, passamos das 61 mil pessoas nos assistindo. É igualmente inaceitável, diz Marco Rubio, que as autoridades estrangeiras exijam que as plataformas de tecnologia americanas adotem políticas globais de moderação de conteúdo ou se envolvam em atividades de censura que vão além da sua autoridade nos Estados Unidos. E aqui outro parênteses.
mas a gente pode fazer análise de casos específicos. Primeiro, mais evidentemente, o caso do X, que foi retirado dos Estados Unidos por ordem do Alexandre de Moraes, quando o X se recusou a cumprir as ordens e quando se retirou do país para não ter que estar mais sujeito à legislação brasileira. Foi retirado do país. Claro que o caso do X é icônico, mas há uma ênfase no caso do Rumble e da Trump Media, que se recusaram também a cumprir ordens do Alexandre, que foram comunicadas de forma ilegal, segundo a juíza federal dos Estados Unidos, e como consequência foram banidos do Brasil. Ora, riram do processo que foi movido contra o Alexandre aqui nos Estados Unidos? Vocês entendem aonde nós estávamos querendo chegar? Uma conta a hora chega. Há, por exemplo, uma manifestação da Meta dizendo que cumpriu o pedido de fornecimento de informações do Alan dos Santos dentro do território americano, mas que aquilo violaria a jurisdição extrapolaria a jurisdição do Alexandre de Moraes e havia sido comunicado de forma equivocada, que deveria ter sido feita por carta rogatória. Ora, vocês entendem que uma hora a conta chega? Ora, vocês entendem por que eu estou nos Estados Unidos obrigando o Alexandre de Moraes a me julgar a revelia? Vocês entendem que há uma estratégia toda por trás disso? Entendem o peso, a coragem que o Alan dos Santos teve ao enfrentar o Alexandre de Moraes tem? Vários desses casos foram por causa do Alan dos Santos, famigerado Alan dos Santos. Agradeçam a Alan dos Santos. Agradeçam a Alan dos Santos. Se ele não articulou, se ele não tem de fato participação na articulação dessas ações, porque não é dever dele, não é a praia dele, ele sem dúvida nenhuma foi o que mais sofreu. Continua a nota. Não toleraremos invasões da soberania americana, especialmente quando tais invasões prejudicarem o exercício do nosso direito fundamental à liberdade de expressão. Essa política de restrição do visto está de acordo com a seção 212 da Lei de Imigração e Nacionalidade, que autoriza o secretário de Estado a tornar inadmissível qualquer estrangeiro cuja entrada dos Estados Unidos teria consequências diversas potencialmente graves para a política externa dos Estados Unidos. Certos membros da família também podem ser cobertos por essas restrições. E aqui há um paralelo, um breve parêntese, ao post que fez o Space Liberdade e que outras pessoas que desconhecem. O Space Liberdade, eu estou começando a achar que eles talvez tenham uma outra agenda. Eu sempre dou moral para eles, publico as coisas dele, republico o post, dou vídeo aqui para eles com crédito, etc, etc. Mas estou começando a achar que talvez eles tenham uma outra agenda que eu ainda não decidi, ainda não apurei exatamente qual é, mas eles são meio esquisitos. Fizeram um post como se isso fosse uma política americana que não tivesse nenhuma mudança, uma política americana desde sei lá quando, 2008, 2011, sei lá quando que eles disseram que é. Meus filhos, vocês só esqueceram de avisar o Marco Rubio. Só esqueceram de avisar o Marco Rubio. É óbvio que houve uma mudança. É óbvio que a mera censura de cidadãos americanos não era uma razão para cancelamento de visto. Tanto não era que existe um projeto, que é o No Censorship on Our Shores Act, que estava na Câmara dos Deputados e que agora perde até um pouco do objeto, porque já se tornou uma política do Departamento de Estado. Exatamente o mesmo efeito.